Eu quero trazer uma palavra para você nesta tarde. Eu não sei como você se encontra, qual é a prova que você está passando, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que o impossível pode tornar possível. Porque Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que a igreja fazia oração incessante por Pedro e Pedro estava guardado por 2 escoltas. Mas a igreja, o diferencial é que a igreja estava orando, a igreja estava perseverando, a igreja estava orando, fazendo oração em prol da vida de Pedro, para que Deus enviasse o seu anjo e desse livramento, lhe trouxesse resposta, trouxesse libertação no âmbito físico e no âmbito espiritual. E o anjo chegou, as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, a estrutura foram abaladas. E o anjo olhou para Pedro e disse: segue-me. E Pedro seguiu. Pedro imaginou por alguns momentos que ele estaria tendo uma visão, ou um sonho, quem sabe. Mas depois que ele se viu lá fora da prisão, que o anjo o deixou, até onde o Senhor havia determinado, e ele seguiu para a casa das irmãs, onde os irmãos estavam reunidos, orando, perseverando. A igreja fazia oração incessante. Ei, eu quero dizer para você que a oração quebra cadeia, a oração quebra muralha, a oração traz resposta, a oração traz libertação, a oração traz cura, a oração, ela manifesta poder, ela manifesta graça, ela traz renovação espiritual, ela te leva mais para perto de Deus, ela aumenta a tua fé. É isto que eu quero dizer para você. Então aquela jovem, quando veio receber Pedro no portão, ela ficou maravilhada, ela não estava acreditando com o que os seus olhos estavam vendo, porque era Pedro que estava no portão. Ao invés de ela abrir a porta, ela deixou Pedro do lado de fora e correu lá para dentro para informar aos discípulos e aos irmãos que estavam orando dentro da casa. Mas quando ela disse que era Pedro que estava no portão, eles disseram: tu estás louca, E ela voltou ao portão e disse: é Pedro que está no portão. E abriram a porta e Pedro entrou, e quando eles contemplaram, eles viram a glória de Deus, eles viram que Deus ainda responde a oração, que Deus está no controle, que Deus tem um domínio, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, que este Rei da Glória é o Senhor poderoso na batalha. Ei, o teu Deus não entra na batalha para perder, Ele já entra vencedor. Então esta palavra eu deixo ao teu coração: crê somente e tu verás a glória de Deus.